Irmãos, no Evangelho de hoje, nós vemos o encontro de Jesus com um homem que manifesta o desejo de ganhar a vida eterna. E diante, então, da pergunta, do questionamento daquele homem, Jesus vai dizer a ele por primeiro que é preciso observar os mandamentos. E aquele homem vai dizer que ele observava os mandamentos desde a sua juventude. E Jesus diz que ainda faltava algo a mais para que ele pudesse herdar o reino dos céus. E Jesus vai dizer a ele que ele deveria vender os seus bens, dar aos pobres e depois segui-lo. Nós vemos que aquele homem, depois desta resposta de Jesus, ele fica abatido e volta para a sua vida porque ele era muito rico. E Jesus vai fazer uma afirmação que vai causar espanto aos seus discípulos. Ele vai dizer que é muito difícil aos ricos entrar no reino dos céus. Queridos irmãos, entendamos bem esta afirmação de Jesus, porque ele diz que existe esta dificuldade para os ricos entrar no reino dos céus. Não significa que todos que têm bens não entrarão no reino dos céus, mas Jesus aqui, na verdade, está manifestando algo presente no coração humano, que é o apego. Nós vimos que aquele jovem, ele era muito rico, ele tinha muitos bens, mas ele era uma pessoa apegada aos seus bens, ou seja, ele não conseguia renunciar a tudo para seguir a Jesus Cristo. Certamente todos nós conhecemos pessoas que têm muitos bens, muitas riquezas, mas que são pessoas desapegadas. E o contrário também é verdade. Existem pobres que não têm nada, vivem numa extrema miséria, mas são apegados naquela pobreza que eles têm. Então o problema trazido no Evangelho de hoje não é a respeito das riquezas, mas é a respeito do apego do nosso coração aos bens deste mundo. Ao olharmos para a primeira leitura de hoje, esta belíssima leitura retirada do livro da sabedoria, o autor sagrado vai nos dizer que ele alcançou a virtude da sabedoria. E quando então ele fez a experiência da sabedoria de Deus, ele preferiu a sabedoria a todas as riquezas do mundo, porque ele encontrou em Deus a riqueza da sua vida. Como ele mesmo diz ao final: todos os bens me vieram com ela, pois uma riqueza incalculável está nas tuas mãos. Queridos irmãos, é preciso que nós, caminhando por esta terra, nós sempre tenhamos em mente, nós sempre tenhamos consciência de que nós não fomos feitos para este mundo. Nós estamos aqui de passagem. Nós estamos caminhando para a nossa pátria definitiva, que é junto de Deus no céu. E a nossa caminhada nessa terra deve ser uma preparação para o nosso encontro com Deus. Dessa forma, o salmo que hoje nós entoamos nos ajuda a refletir a respeito da nossa passagem sobre a terra. Na primeira estrofe nós cantávamos: ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Ou seja, é preciso que nós vivamos nessa terra nos preparando para o nosso encontro definitivo com Deus. Que nós não hajamos aqui no mundo como se a vida não tivesse fim, como se nós pudéssemos desfrutar de todas as coisas. É preciso que nós passemos pelo mundo buscando sempre configurar a nossa vida à vontade de Deus, para que ao longo da nossa caminhada nós possamos então nos preparar para o nosso encontro definitivo, para que nós estejamos com a veste adequada, para que nós estejamos puros e santos para o nosso encontro com Deus. Então é preciso que nós saibamos viver bem ao longo da nossa caminhada, que nós não nos entreguemos aos nossos prazeres, às nossas vontades, mas busquemos realizar a vontade de Deus. E diante então da nossa miséria, o salmista vai pedir piedade e compaixão a Deus pelos vossos servos. Na segunda estrofe nós cantávamos: saciai-nos de manhã com vosso amor
e exultaremos de alegria todo o dia. Queridos irmãos, o amor de Deus deve ser o nosso alimento. O amor de Deus deve ser aquilo que preenche o nosso coração. Nós podemos buscar preencher a nossa vida de tantas coisas, mas a plena realização, a plena satisfação da nossa vida, nós só encontraremos em Deus. Santo Agostinho é um exemplo para nós, como ele mesmo diz: procurei fora, mas te encontrei dentro de mim. Santo Agostinho buscou viver os prazeres da sua vida, mas somente quando ele encontrou Deus, somente quando ele fez a experiência do amor de Deus, que ele se sentiu de fato realizado. E também assim acontece com a nossa vida. Nós só somos realizados de fato quando o nosso coração está em Deus, quando Deus se torna o tesouro da nossa vida, quando Ele se torna a maior riqueza que nós temos. E até mesmo diante do sofrimento, até mesmo diante das desgraças, das provações, nós nos alegramos porque nós sabemos que nós não caminhamos sozinhos, mas que Deus é a nossa rocha, é a nossa proteção, é Ele quem sustenta então a nossa vida. E é este o convite que a liturgia da palavra de hoje nos faz. Também a nós Jesus vai dirigir aquelas palavras que Ele dirigiu àquele homem: vende tudo, dê aos pobres e segue-me. Hoje, queridos irmãos, é preciso que nós examinemos a nossa vida e nos questionemos: o que tem roubado o nosso coração de Deus? O que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida? E quando nós falamos de apego, entendamos bem, os apegos não são apenas em relação às coisas materiais. Existem pessoas apegadas a outras pessoas, existem pessoas apegadas a ideologias, pessoas apegadas a funções, e tudo isso vai dificultando a nossa caminhada, sobretudo o nosso seguimento a Jesus Cristo. E é preciso que também nós enxerguemos em Deus a riqueza da nossa vida. Depois que Jesus disse aos seus discípulos sobre a dificuldade da salvação em relação àqueles que têm o coração apegado, Pedro então vai dizer: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus vai dizer: aqueles que deixaram tudo, casa, pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberão 100 vezes mais agora, com perseguições, e no tempo futuro, a vida eterna. Queridos irmãos, quando nós deixamos tudo para seguir a Deus, quando nós nos desapegamos das realidades terrenas, nós vamos experimentando essa graça de Deus a cada dia da nossa vida. Não significa que Deus vai multiplicar os nossos bens, isso não. Entendamos que o evangelho de hoje não é um evangelho que traz uma teologia da prosperidade, mas mostra-nos que a verdadeira alegria nós encontramos nas coisas de Deus. Nós que somos padres, nós podemos ser testemunha deste trecho do evangelho de hoje. Também nós deixamos as nossas casas, as nossas famílias para seguir o Senhor e para servi-lo. E nós estamos recebendo no exercício do nosso ministério essas bênçãos. Nós que deixamos os nossos pais e as nossas mães, ganhamos tantos pais dentro da comunidade. Nós que deixamos os nossos irmãos e os nossos sobrinhos, ganhamos tantos irmãos dentro da igreja e tantos sobrinhos também. E nós fazemos esta experiência da multiplicação da graça de Deus na nossa vida, na doação da nossa própria vida. E quanto mais a gente se doa, mais a gente recebe de volta o carinho e o amor de Deus. A maior riqueza que nós podemos receber nesta vida. E já assim então, nos preparando para o nosso encontro definitivo com o Senhor. Por isso então, queridos irmãos, que ao celebrarmos hoje esta Eucaristia, que nós não sejamos como aquele homem que foi ao encontro de Jesus. É bonito que o evangelista ele vai nos dar vários detalhes. Aquele homem chama Jesus de mestre, ele se coloca de joelhos diante do Senhor, ele reconhece o senhorio de Jesus, mas ele não é capaz de deixar tudo para seguir Jesus Cristo. E São Marcos ainda vai nos dizer no evangelho de hoje,
que Jesus olhou com amor e disse a ele: ainda uma coisa te falta. O olhar de amor e misericórdia de Deus é lançado a todos nós também, pedindo que também nós aceitemos este convite do Senhor, que nós nos despojemos de todas as nossas realidades para termos apenas Jesus como centro, a riqueza da nossa vida. Que ao celebrarmos hoje esta Eucaristia, que nós possamos pedir a Deus que Ele nos ajude a também despojarmos-nos de nós mesmos, das nossas vontades, para que apenas Ele ocupe o centro da nossa vida. Que nenhuma realidade passageira, que nenhuma realidade mundana roube de nós o lugar que pertence a Deus, roube o nosso coração da presença de Deus. Por isso então, queridos irmãos, no instante de silêncio, examinemos a nossa vida. Hoje, o que nós trazemos e é obstáculo para o seguimento de Jesus Cristo, o que nós sabemos que atrapalha a nossa entrega verdadeira e total a Deus. E peçamos então que o Senhor venha em nosso auxílio, que derrame sobre nós o seu Santo Espírito, para que nos dê a força e a coragem de renunciarmos às coisas deste mundo, para termos apenas Jesus como nosso bem. No instante de silêncio, permitamos que a palavra de Deus se faça oração em nossa vida.